Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu quero convidar você para estudar junto com a gente hoje um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, onde Jesus dá uma pequena explicação a respeito da lei. E que lei ele está se referindo? Acompanhe conosco. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Engraçado, né? Aqui tá tão simples de compreender e as pessoas Não, ficam achando que se cumpriu tudo é em Jesus. porque Porque, primeira coisa, se cumpriu tudo em Jesus, os céus e a terra já passou, então. Nós estamos fazendo o que aqui? então não tem mais a volta de Jesus Não tem Cristo. mais. Porque se tudo se Aí cumpriu nele, a lei também não tem mais necessidade de ser guardada, então o que a gente pode presumir é que não, é não uma tem. contradição assim, sem cabimento, é uma coisa sem cabimento. Ou você aceita a Bíblia, inclusive a lei e os mandamentos, ou então você está de fora. Aqueles que não guardam a lei, está servindo Satanás. Leandro Quadros fala assim, mas não É o Leandro Quadro que fala isso. pega pesado Sim. ele. Porque quando essa palavra é de Jesus, ela aí no livro de capítulo de Mateus 5, verso 17, essa palavra é de Jesus, Essa ela daqui é. foi ele que pronunciou essas Não dá pra você palavras. dizer que isso aqui foi um dos apóstolos que Não, falou, isso aí não, não né? foi o livro de Atos dos Apóstolos, isso aí não foi o discípulo, isso aí não foi um profeta, não, senhor. Esse aí foi Jesus que disse. Engraçado que eu acredito que ele já falou essas coisas porque naquela época as pessoas já estavam com aquele mesmo pensamento de que Jesus veio agora, então não tem mais lei. A lei, porque assim, de acordo com o que Jesus pregava e ensinava, parecia que a lei não servia mais, Por isso que os judeus né? rejeitou Jesus por causa Porque disso. ele ensinava, da forma que ele ensinava, era como se a lei não valesse Não, mais. O não, problema é que os fariseus, eles colocaram tanta tradição acima da lei, que a própria lei ela ficou escondida atrás das tradições. Porque imagina só, num dia de sábado você tem até uma determinada quantidade de passos para poder caminhar. Não existe isso no mandamento. Um é, cuspe no chão, não pode cuspir no chão. Não existe isso no mandamento. Ou seja, essas ele ensinava que essas tradições, ela não existia na lei de Deus, não existia isso. Aí o povo, não, então a lei não existe mais. E o interessante é que hoje a maioria das religiões, elas ensinam isso, né? Jesus veio, acabou, não tem mais lei. Ele veio e acabou com é esse uma monte coisa assim de tão regras. fora de entendimento, tão fora, descabível. Eu digo logo assim. Porque quando você ensina que a lei acabou, a lei não existe mais, é só na graça, estamos só pela graça, mas depois que você é salvo e vive pela graça, justamente, é cabível sim essa palavra, o que que vai acontecer? Você não peca mais, você não é pecador e nem vai pecar mais, Não tem mais porque pecado. não tem lei para você, para lhe acusar, você não peca mais. Só é possível pecar se tiver uma lei, porque pecado é desobediência à lei. É assim que fala a palavra. Romanos 6:23, lá está citado a mesma palavra que Jesus falou, que o salário do pecado É a morte. é a morte. Mas e como é que a gente pode perder a salvação a qualquer instante? Não, aqui ele é bem claro. O que eu acho interessante é que ele é bem claro. Olha, como é que as pessoas não conseguem ver isso com tanta clareza? Eu É vou porque ler de novo, tem vou uns, ler. tem uns versos na Bíblia que ele diz como se você estivesse de frente a frente com um amigo passando um recado para ele. Aí, ó, Mas veja bem, seu Otávio. Mateus 5:17. Até que os céus e a terra passem, Passe. nem um i, Ainda nem não um tio. passou, ainda não Viu? passou. E fala simples, em um i, nem um tio passará dali até que tudo se cumpra. Passará da O lei. céu, ó, seja bem específico, vamos ser bem claro. Até que o céu e a terra passem. Passe. Enquanto o céu e a terra estiver aqui, a Ainda lei é válida. E a gente sabe é que o válido. céu e a terra eles não vão passar. Por que não vão passar? Porque a profecia fala que a terra vai ser transformada. Ela não vai É, deixar de existir. Ela vai ser ela transformada. é uma palavra que você não tem como arrodear ela. Não Não tem. tem como você descartar ela. Não tem como você fazer nada a não ser assumir. E quando a Bíblia fala o céu, ela está se referindo ao trono de É Deus. o trono de Deus. Quando ela fala a terra, está se referindo a onde nós moramos. É. Agora, quando fala os céus, Não, ele aí está se é, referindo a toda a criação do universo que Deus criou, é os céus. Então, se aqui é bem específico, aqui não fala os céus, aqui fala o céu, o trono de Deus. Até que o trono de Deus e a terra passem, a lei de Deus permanece. aí falou das duas testemunhas
E se a pessoa tiver um pouquinho de entendimento bíblico ou não bíblico, ele vai, até que ele estudou a ciência, até que ele fez uma faculdade, uma universidade, uma coisa, ele vai entender que esse aí é um verso da Bíblia que puxa ela toda, quase. O Novo Testamento puxa quase todo aí. Tem hora que eu até acho graça. Teve um irmão, bom, lá no perfil dele diz que ele é pastor, me chamando de herege por falar que o Antigo e o Novo Testamento são as duas testemunhas mencionadas por Daniel. Sendo que ele deixou bem claro no argumento dele lá, no questionamento dele, que isso não, as duas testemunhas é Moisés e Elias. Aí eu falei pra ele lá no comentário, não sei nem se ele leu, se as duas testemunhas são Moisés e Elias, no literal da palavra, então Sodoma e Egito tem que voltar a existir também do jeito que eram antes, porque senão não é literal, é simbólico. Não é? Porque ela também fala que essas duas testemunhas elas jazerão mortas por 3 dias e meio na grande cidade chamada Sodoma e Egito. Uhum. Então, como é que para essas duas testemunhas estar nessa cidade chamada Sodoma e Egito, as cidades de Sodoma e Egito tem que voltar a existir também? Então, não é as testemunhas não são literalmente Moisés e Elias, porque no sentido da letra e do contexto que você encontra lá, você vê que até o tempo designado, que são 3 anos e meio, ele dá 1260 anos. Lá em Daniel também prova que as duas testemunhas é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso se você pegar o contexto completo. A profecia fala isso em Daniel. Quando você bota o texto dentro do contexto em que ele se refere, você percebe que você vê a diferença entre o simbólico e o real. Não, porque a Bíblia em si, né, Tiago White estudou ela e escreveu um bocado de livro também, igual o senhor White, nos relatos do livro dele, é que nem a Bíblia está falando. Ela mesmo se explica por ela mesma, só precisa que você dê um tempo para ela. Você vê um verso desse, Mateus 5, verso 17. Até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um j será tirado da lei. É igual esse contexto aqui que a gente acabou de ler. A gente leu só esses 2 versículos aqui, o 17 e o 18. Mas por que a gente só leu esse versículo? Porque a gente já conhece o contexto todo. Perfeitamente. Porque se você não conhece o contexto todo, não é recomendável ler só os versículos isolados. Não. Você pega o capítulo todinho e vê a respeito de quem que ele está falando. O que foi que influenciou essa resposta que ele deu? Que tipo de pergunta fizeram para ele? Em que ocasião? Depois que ele esclareceu o Sermão do Monte, como diz Mateus 5, ele falou do Sermão do Monte, mas para resumir, e ele estava pregando para muita gente. Para resumir aí, foi preciso que ele falasse isso, porque alguém estava ouvindo e estava dizendo, ele está mentindo. Justamente dentro desse contexto, porque esse contexto aqui é justamente o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte a gente vê que foi uma das maiores multidões de pessoas que se reuniram ali. Estava pregando para muita gente aí. O relato da senhora White fala ali que aí tinha mais de 5.000 pessoas aí. Dá pra gente presumir que alguém se levantou e fez uma pergunta foi muitos que fizeram. E fez a pergunta que estimulou esse tipo de resposta. Esse tipo de resposta. Porque assim, eu acredito que no sentido do contexto que ele ensinava, as pessoas que estavam, elas já estavam, vamos simplificar mais ainda. Doutrinado. Se chegar alguém hoje e falar assim, ó, a partir de hoje, você não guarda mais domingos, você não guarda festas, feriados, não existe mais isso. Todas as pessoas estão acostumadas com isso, como se isso é aliás, todas as pessoas elas estão com a mente adaptada que isso é a lei de Deus. Doutrinado, ano após ano, doutrinado, ali é uma doutrina. Só que é a tradição do homem. Tradição do homem. Dessa mesma forma, naquela época estava enraizada a tradição do homem. Aí mesmo no Mateus 5, tem a tradição do homem, do qual ele reclamou, ele falou. Até porque lá no mandamento não fala que cuspir no chão, caminhar certo tipo de e não é mandamento, é regra. Cuspir no chão e caminhar certas quantidades de passos não tá no mandamento, não existe, o mandamento não é assim. Nem tem comentário sobre isso. Não tem. É por isso que eu digo assim, rapaz, se você pegar o contexto e adicionar o texto dentro do contexto, você vai ver a que se refere determinado tipo de palavra antes de tomar uma conclusão precipitada, né? Para não ficar parecendo que você está pegando um versículo isolado e tirando suas próprias conclusões. Esse Sermão da Montanha aí, para as pessoas que querem buscar conhecimento, ele é ótimo, é muito bom, porque ele fala de vários tipos de pessoas. E esse foi o nosso podcast de hoje. Convidamos você para nos acompanhar nos próximos podcasts e compartilha também com aqueles seus amigos que você acredita que precisa conhecer essa palavra. Até o próximo.